Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com você durante todo o dia de hoje. Amém? Em nossa jornada do ano bíblico de hoje, estudaremos Levítico, capítulos 4, 5 e 6. Vamos ao resumo de hoje. Se você não sabia, fique sabendo que o pecado surgiu da rebelião de um anjo de luz que ambicionou ser semelhante ao Altíssimo em algum lugar da eternidade. E por sua maldade semeou a discórdia no coração da terça parte dos anjos. Apocalipse 12, verso 7. E fez cair também os nossos primeiros pais, Adão e Eva. Gênesis 3, verso 6. A essência do pecado sempre será a maldade e a corrupção, mas nem sempre o pecado é gerado pela vontade de cometê-lo. Muitos, até líderes religiosos, como no caso dos sacerdotes do capítulo de hoje, cometeram pecados por ignorância, Levítico 4, verso 2, ou seja, pecados não intencionais. O termo usado para pecado, neste caso, é uma palavra hebraica que significa errar o alvo. Diferente da raiz hebraica para iniquidade, que significa pecado deliberado, em que alguém sabe que está em pecado, mas escolhe permanecer no pecado. O pecado por ignorância ou não premeditado, apesar de não ser doloso, não deixa de ser pecado. E Deus concedeu aos seus filhos uma provisão especial, a fim de que houvesse expiação para este fim específico. Os sacerdotes, a nação, seus príncipes e cada indivíduo era chamado a oferecer aqueles sacrifícios, quer seus pecados fossem ocultos ou notórios à coletividade. Através desses sacrifícios, do reconhecimento de que precisamos do auxílio do perdão de Deus, a fim de que ensiná-los a andar pelo caminho correto. Os filhos de Israel adquiriram uma fé sólida e a cada passo seriam ensinados a fazer a diferença entre o santo e o profano. Os sacrifícios pelos pecados por ignorância nos ensinam duas lições de cunho espiritual extremamente relevantes. Primeiro, que não há desculpas para o pecado, pois o salário do pecado é a morte. Romanos 6, verso 23. Pecado é pecado, não importa ser culposo ou doloso. E segundo, que Deus deseja nos estender o seu perdão, mesmo por pecados que cometemos sem saber. Precisamos do Espírito Santo a nos guiar pelo caminho, a fim de que nossos tropeços e quedas não sejam nem fatais e nem letais. O objetivo final destes sacrifícios era o perdão, como percebemos nas expressões, e eles serão perdoados, Levítico 4, verso 20. E este lhe será perdoado, Levítico 4, verso 26. E lhe será perdoado, Levítico 4, verso 35. Havia uma necessidade urgente em ensinar aos filhos de Israel a triste condição de que o pecado faz separação entre o ser humano e Deus. Isaías 59, verso 2. O povo não poderia chegar ao Senhor e dele aprender se não fosse o sistema de sacrifícios do santuário que possibilitava este encontro. Os sacrifícios, a intercessão dos sacerdotes e a manifestação da glória de Deus deveria ser para os pecadores a revelação do Messias. É verdade. E esta revelação levaria à salvação. Cada tipo de sacrifício tinha sempre o objetivo final de salvar o pecado. Os pecados, ainda que fossem ocultos, precisavam ser confessados diante do Senhor e expiados com sacrifícios. Eram as ofertas pela culpa e pelo pecado. Agora, na leitura do capítulo 5 do livro de Levítico, encontramos o sacrifício pelo sacrilégio ou prejuízo quanto às coisas sagradas do Senhor. Levítico 5, verso 14. Se houvesse algum tipo de dano às coisas do santuário, mesmo que sem intenção de cometê-lo, era necessário o sacrifício e a restituição da quinta parte do valor envolvido. Transgredir os mandamentos do Senhor, ainda que não soubesse, recebe um grau ainda maior de culpa, constituindo então iniquidade. Levítico 5, verso 17.
Esta oferta revela a importância que o Senhor dá aos seus mandamentos e não exime ninguém deste erro, ainda que cometido por ignorância. Uma das funções das ofertas era a confissão dos pecados. A verdade precisava ser dita diante do onisciente. Isto não significava que o pecador tinha que confessar diante de todos os seus pecados, e sim diante de Deus e do sacerdote oficiante. Mas todas as vezes em que um filho de Israel carregava a sua oferta no caminho do tabernáculo, ele precisava atravessar parte do acampamento até chegar no local específico do sacrifício. Somos todos pecadores e carecemos da graça de Deus. A mesma atitude que o Senhor esperava de Israel, Ele espera de cada um de nós nos dias de hoje. Temos uma ideia superficial acerca do pecado e creio que o estudo de todas essas ofertas específicas deixa a condição do pecador bem clara. Em um mundo secularizado e domesticado pelo relativismo, o pecado foi transformado em uma peça de museu no acervo de um contexto religioso ultrapassado. Misericórdia, Senhor! Desde que as leis dos homens não sejam violadas, o conceito do que é certo e do que é errado depende do ponto de vista de cada um. E até mesmo as leis que dantes asseguravam o mínimo de justiça e de moral estão sendo modificadas a fim de atender os desejos da sociedade que cada vez mais se torna escrava da liberdade que pretende defender. Essa liberdade não é liberdade. Somente através das lentes do céu conseguimos visualizar o perfil do pecador e identificá-lo como um fake, de um inimigo que joga cada vez mais sujo. E se tem uma estratégia maligna que tem dado muito certo é a de incutir na mente humana que o diabo é uma lenda e que o pecado não existe. Esta mentira tem destruído famílias e tem deixado a humanidade doente. Na ausência de um padrão ou modelo correto a ser seguido, o ser humano falível e corrupto tem sido transformado à sua própria imagem, negando a sua origem como ser criado à imagem e semelhança de Deus. Mesmo que não seja mais exigido todo o aparato de sacrifícios ou restituição obrigatória, há um dever que cumpre a todo ser humano. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo o homem. Eclesiastes 12, verso 13. Em cada oferta oferecida e em cada sacrifício realizado, o pecador podia contemplar o resultado do pecado e o alto preço que um dia seria pago. No caso de pecados voluntários, o sacrifício tinha uma particular significação. Quem a oferecia sabia que ali estava porque voluntariamente anuiu com o pecado. Conhecia o estabelecido por Deus como errado e mesmo assim prosseguiu em ir de encontro com a verdade divina. Esta oferta pela culpa, Levítico 6, verso 6, não era um escape para se cometer pecados. Afinal, lá estava ela para aliviar o furor de um Deus irado. De forma alguma, de todas as ofertas estabelecidas, creio que esta seja a que mais revela qual seja o sacrifício agradável a Deus e seu infinito amor pela humanidade caída. Saiba que há um fogo a arder do altar do Senhor de forma contínua. São os olhos do nosso Salvador, como chama de fogo, voltados para a humanidade, declarando continuamente o seu desejo de salvá-la. Ele deseja transformar a nossa vida levedada em coisa santíssima. Levítico 6, verso 17. Não permita que o pecado cauterize o seu coração. Se você estiver assistindo este vídeo neste exato momento, é porque as misericórdias do Senhor se renovaram mais uma vez em sua vida. Não perca a oportunidade e o privilégio de ser purificado e santificado pela verdade da palavra de Deus, que liberta, transforma e salva. Que Deus te abençoe!